Olá a todos, meu nome é Patrícia, eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Laboratório de Radioisótopos, e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Pesticidas na Produção de Flores Latino-Americanas, uma revisão da exposição humana e contaminação ambiental. Bom, então vou começar falando com vocês um pouco sobre o comércio internacional de flores, que apesar de ser bem dinâmico, ele possui algumas rotas bem definidas, como por exemplo, os principais fornecedores para a União Europeia são os países da Europa, África e Oriente Médio, enquanto que para os Estados Unidos os principais fornecedores são os países da América do Sul. Né? Já para o Japão e Hong Kong são os países da Ásia. Mas focando na América do Sul, nós podemos destacar como principal exportador de flores a Colômbia, já que ela é responsável por cerca de 16% de toda a exportação mundial de flores. Mas também não podemos esquecer de citar o Equador, que de uns anos para cá vem apresentando um grande crescimento com cerca de 20% de crescimento anual ao longo dos últimos anos. Contudo, ao analisarmos as legislações dos países da América Latina, podemos observar que nenhum deles determina um limite máximo de resíduos de agrotóxicos para flores que não são destinadas à alimentação. A legislação dos Estados Unidos, por exemplo, cita apenas que as flores elas devem apresentar uma qualidade visual, ausência de patógenos e também que o inspetor deve utilizar luvas durante o manejo para evitar uma possível contaminação por agrotóxicos. E quando a gente vai olhar as diretrizes, as legislações da Colômbia e do Equador, elas são similares também. Sendo assim, a gente observa que a ausência de limite máximo de resíduo para agrotóxicos em flores não comestíveis pode acabar se apresentando como um desafio do ponto de vista da saúde ambiental. E foi por isso que a gente decidiu fazer essa revisão. Então, nós realizamos uma extensa pesquisa bibliográfica utilizando os bancos de dados da Web of Science e Scopus, e a partir dos artigos encontrados, nós removemos as duplicatas, reviews e também artigos que não estivessem abordando o uso de agrotóxicos em flores ornamentais, exposição ocupacional ou de residentes de áreas de produção, ou ainda que comentassem sobre a contaminação ambiental e impacto em organismos não alvo. No final, foram obtidos um total de 50 artigos científicos que foram destrinchados e analisados, como vou mostrar a seguir. Bom, a partir da análise dos artigos científicos, nós observamos que, dentre os diversos países que compõem a América Latina, apenas 5 foram representados nessa revisão. Dentre eles, destacamos Equador e México, que foram os que apresentaram o maior número de estudos, e juntos eles chegaram a representar 75,5% de todos os trabalhos analisados. A maioria dos estudos encontrados, eles estavam relacionados à saúde humana, e apenas 4 estudos abordavam a contaminação ambiental ou o uso de agrotóxicos. E, além disso, nenhum país da América Latina apresentou qualquer estudo sobre o impacto dos pesticidas em organismos não alvo. Em relação à saúde humana, foi avaliado o efeito na saúde dos trabalhadores durante a exposição ocupacional aos agrotóxicos
e também da saúde da população que vive ali no entorno das áreas de cultivo. A parte de saúde humana ela foi dividida em 3 tópicos: epidemiologia, biomonitoramento e análise de risco. Em relação à epidemiologia, que foi o tópico que apresentou maior número de estudos, nós temos também os estudos transversais, que apresentaram maior número de publicação. Em relação à análise de risco e biomonitoramento, nós temos que a maioria desses estudos estava focado principalmente na exposição cutânea dos trabalhadores aos agrotóxicos. E dos efeitos adversos observados em todos esses estudos, nós damos ênfase principalmente à genotoxicidade e a alterações no desenvolvimento neurocomportamental, principalmente de crianças. Mas, além desses, também foram observados em menor escala alterações no sistema endócrino, também malformações congênitas, aborto espontâneo e alterações diversas no sistema reprodutivo. Ao fazer uma análise dos agrotóxicos identificados em cada um dos estudos, nós relacionamos eles com a base de declarações de perigos do GHS Code. Então, identificamos que dos 106 agrotóxicos, 15 deles podem apresentar riscos críticos para o homem após um período prolongado de exposição ou mesmo a exposição repetitiva a esse agrotóxico. Também foi identificado que 14 deles estão relacionados a danos à fertilidade ou ao feto. Outros 14 são fatais sinalados, 13 são suspeitos de causar câncer e 4 estão associados a defeitos genéticos. Além disso, também foi observado que dentre esses 106, 58 deles têm seu uso proibido pela União Europeia, que possui a maior restrição em relação ao uso de agrotóxicos, mas também 36 deles são de uso proibido nos Estados Unidos, que é o principal importador de flores, tanto da Colômbia quanto do Equador. E dentre os pesticidas identificados, estavam também alguns organoclorados que são proibidos de acordo com a Convenção de Estocolmo, como, por exemplo, aldrin, endrin, DDT, lindano e dieldrin. Bom, como resultado, nós temos que, embora existam preocupações sobre os impactos na saúde humana, existe ainda uma grande carência de estudos que abordem outras dimensões afetadas pelo uso dos agrotóxicos na produção de flores. Estudos sobre contaminação ambiental e impacto da produção de flores em organismos não-alvo, eles são necessários e devem ser realizados em múltiplas direções, ou seja, abordando diferentes biomas, ambientes e organismos também. Também são necessárias análises que determinem o potencial de exposição dos trabalhadores florícolas e também dos residentes através da inalação e também por via oral, já que esses não foram abordados nos estudos analisados. E, embora as regras para o comércio internacional de flores em cada país seja de interesse interno de cada um deles, essa revisão ela aponta que o estabelecimento de um limite máximo de resíduos para agrotóxicos em flores não comestíveis é fundamental para que haja uma redução da exposição humana e também
da contaminação ambiental por esses tóxicos, principalmente nos países produtores. Então, um esforço nessa direção pode ser a redução da circulação desses produtos contaminados entre as fronteiras e a minimização da exposição a agrotóxicos de trabalhadores, aos trabalhadores e também aos consumidores dos países importadores. Nesse sentido, as certificações internacionais de sustentabilidade seriam uma alternativa mais rápida e possivelmente eficiente para alavancar a diminuição do uso de agrotóxicos. Bom, por fim, considerando que as flores elas simbolizam a beleza, a pureza e o sagrado, acreditamos que a sua produção ela deve estar alinhada tanto à manutenção da qualidade ambiental quanto à produção, à proteção da vida. Sendo assim, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e fica aqui disponível o meu e-mail para caso vocês queiram entrar em contato e discutir mais sobre o assunto, tá bom? Obrigada!